Pessoal, nós vamos abrir debate, então. Se o pessoal de Lajeado, se alguém quiser vir, eu entrego o microfone primeiro. Se tiverem tímidos, não tem problema. Então está aberto o microfone para perguntas. As painelistas até o momento. Para alguma colocação. Podem também encaminhar por escrito. E aí, pessoal? Não é tão difícil assim fazer uma raia filha, né? Dá trabalho, mas eu acho que a doutora Carlos Borges conseguiu colocar uma excelente receita de bolo aí para nós copiar. No modelo novo de FICAI, tem um item que refere-se ao CREAS ou ao CRAS do município. Gostaria de saber em que momento se encaminha ao CRAS ou ao CREAS e qual o papel destes, CREAS e CRAS, na execução da FICAI. Pessoal, a FICAI, me corrija alguém se eu estiver errado, mas a FICAI não é encaminhada ao CREAS e ao CRAS. O Conselho Tutelar e a própria escola, ela faz as articulações, mas principalmente o Conselho Tutelar. Então, a FICAI, ela é feita pela escola e encaminhada ao Conselho Tutelar, então não tem solução aí ao Ministério Público, mas ela não é encaminhada nem ao CREAS nem ao CRAS. Mas ela é um espaço de apoio, de interlocução, de encaminhamento, mas não a FICAI vai até lá, mas sim para discutir. Até hoje de manhã alguém estava citando uma questão de articulação com a CREAS e CRAS, se a pessoa quiser detalhar um pouco melhor, né? Acho que pode contribuir, porque na verdade é a FICAI, é a situação que deve ser discutida com o CREAS e o CRAS, tá? Porque a FICAI ela fica na escola, no Conselho Tutelar e no Ministério Público. E assim, essa rede de apoio e de articulação é que é necessário ser constituída com todas essas instâncias, tá? Não sei se alguém mais, eu vi hoje de manhã alguém estava comentando a respeito disso, se alguém tiver um exemplo para citar, eu acho que é bem importante. A pergunta seguinte, que eu acho que talvez seja para o Ministério Público. Eu vou tentar responder. Acredito que estamos com focos diferentes, escola e ministério. A FICAI deve ser encaminhada para alunos infrequentes 6 a 18 anos. Mas, quando temos alunos acima de 14 anos que não frequentam para a escola, encaminha a FICAI para o Conselho Tutelar e este fala com o aluno que por A mais B não quer frequentar a escola. Então, é repassado ao Ministério Público e este libera o aluno de frequentar a escola. Isso é e não é. Como é que eu digo para vocês? Eu, pessoalmente, estou falando por mim, eu tenho um entendimento que em certos casos, acima de 16 anos, pode-se arquivar a responsabilização dos pais e, por consequência, arquivar a ficha FICAI, em casos em que o adolescente deixa de frequentar. E esse entendimento ele tem vários fundamentos, cita várias normas legais, etc, etc. Só que eu acho que isso não isenta de maneira nenhuma o preenchimento da ficha FICAI
pela escola, com todas as diligências que a escola deve fazer, e também toda a atuação do Conselho Tutelar. Porque eu, promotor da infância e juventude, eu acho que eu tenho o direito de receber esse caso, de fazer uma audiência com esse aluno e com os pais, para fazer a minha tentativa. Eu tenho não só o direito, e isso é um dever, né? É um poder-dever do promotor da infância e juventude. Porque eu sei que tem casos que eu consigo convencer o contrário, mesmo que juridicamente, se pudesse construir para arquivar aquela FICAI, né? Tem casos que eu vou conseguir mudar isso aí pelo convencimento. E eu tenho o direito de que nesse caso chegue para mim pelo trâmite normal da ficha FICAI. Não abro mão disso. Né? Então, existe sim esse entendimento, né? Para certos casos acima de 16 anos, dependendo das condições pessoais, mas isso não isenta de maneira nenhuma os outros órgãos de, né, fazerem a sua parte, tal como entabulado no termo de compromisso da FICAI. Chegou uma outra aqui, o que acontece com as escolas que não encaminham a ficha FICAI, principalmente nos casos de indisciplina. Nós temos uma colocação para a pergunta que vai ser feita. Não, na verdade, eu não quero fazer perguntas, eu quero fazer um depoimento. Eu sou secretária municipal de educação de Passo Fundo. Nós iniciamos com a RAI em 4 escolas no ano passado, 2 escolas municipais e 2 escolas estaduais. A escola estadual nós estamos com a representante aqui, a escola estadual aqui, está a diretora e acho que a coordenadora junto. Eu gostaria de dizer para vocês que nós fizemos seminários, fizemos reunião com diretores, assim, mas eu gostaria de falar mais da RAI Mãe. Tá? Nós temos hoje o Ministério Público como nosso parceiro, nosso aliado, que no caso nós temos lá a doutora Cristina Silva. Mas também temos na RAI Mãe entidades não governamentais. Nós não trabalhamos só com entidades governamentais. E eu tenho certeza que eu ouvi vocês falarem, várias escolas se pronunciaram, o próprio promotor, a Márcia, né, dessas entidades governamentais. Nós temos na RAI Mãe, quem faz parte conosco, que são parceiros, que estão sempre juntos, e é bom que vocês lembrem disso, que nós temos o Lions, nós temos o Rotary, nós temos a Universidade de Passo Fundo, que eles não só estão presentes, mas quando a gente precisa, né, ter alguma coisa mais grave, eles participam. Então é importante que se procurem essas pessoas da comunidade, principalmente vocês que são municípios pequenos, que procurem essas pessoas da comunidade que possam fazer parte da RAI Mãe. Mas não devem esquecer, quando vão fazer a RAI, quando vão montar essa RAI lá na escola, essas pessoas da comunidade que vão fazer parte da RAI, na verdade elas são um apoio, mas a responsabilidade é da escola. A responsabilidade é da professora, a responsabilidade é da diretora. E realmente a RAI ela veio para ficar. E foi uma ajuda para nós que somos um município grande. Com certeza os nossos problemas são bem maiores do que o de vocês, mas não, eu acho que são maiores porque o município é maior. Mas os problemas são os mesmos, não é? Mas é importante sim que vocês recebam todo o apoio, tanto da Secretaria Municipal de Educação, quanto da Secretaria do Estado, porque é uma maneira que vocês têm, é um apoio que vocês têm para vocês poderem trazer esses alunos de novo. Então, eu só gostaria de frisar isso. Tenham junto ao Ministério Público aquele parceiro, ou aquela parceira que realmente vai ajudar vocês, que pode trazer esse aluno de volta, que pode estar lá conversando com vocês. Procurem entidades da comunidade, não trabalhem sozinhos, apesar da responsabilidade de ser da escola e do professor. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Aqui a pergunta: o que acontece com as escolas que não encaminham uma ficha FICAI? Eu vou desmembrar essa pergunta.
dentro daquilo que estabelece a nossa norma. O que pode acontecer com a escola que a gente espera que a gente não precise fazer isso? Bom, vai ser chamado das instâncias correspondentes da Secretaria de Educação, da Coordenadoria Regional, e pode, inclusive, em último caso, inclusive, ser denunciado por eventual vitor. Mas a gente não gosta de trabalhar nessa perspectiva porque a gente acha que, de fato, todas as escolas, os professores têm essa preocupação e a gente tem possibilidade de qualificar e vamos ser parceiros em tudo que for necessário. Principalmente nos casos de indisciplina. Indisciplina é uma coisa, infrequência é outra coisa. Né? Então, se tem situação de indisciplina na escola por parte dos alunos, isso tem que ser trabalhado dentro da escola, tem que fazer encaminhamento. Eventualmente, vocês vão precisar de um apoio para além da escola. Nós sempre temos que lembrar que a gente tem, o ideal é que todos os anos a gente faça uma construção de regras de convivência para que aqueles alunos saibam o que foi construído junto na escola, que eles saibam quais são as regras de convivência estabelecidas e que isso possa ser retomado. E, eventualmente, inclusive, talvez conforme a situação, a gravidade da situação, ou que envolve essa, aqui está sendo colocado uma disciplina, eventualmente vocês poderão necessitar de apoio de outras instituições. E eu acho que essa situação, ela também pode ser, eventualmente, ser discutida nessas redes, né? Porque, às vezes, a questão da disciplina ela traz outras questões, né? O aluno está com problemas na escola, mas é porque tem problemas em casa, e, eventualmente, algum parceiro já tem até conhecimento da história familiar. Então, é sempre bom contar com as pessoas com parceria e possibilidade de fazer encaminhamentos melhores, né? Mas indisciplina é uma coisa, ou seja, eficácia se aplica para infrequência, não para disciplina, né? Mas, com certeza, as duas questões são muito importantes de serem resolvidas, porque uma coisa pode implicar na infrequência, com certeza. A professora Marisa falou de manhã e eu fiquei na dúvida quanto à seguinte situação. O aluno que abandona a escola e retorna por N motivo, pelo conselho tutelar ou pela escola, a escola é responsável por fazer um plano de recuperação da frequência e do aproveitamento. Essa frequência recuperada, esse aproveitamento é feito do universo, é feito por um professor ou do professor, como é que é feito esse plano? Eu penso que isso é muito próprio da escola, ela vai achar uma forma de aplicar esse plano. Provavelmente no plano inverso, sim, né? Para que ele possa recuperar não só as faltas, mas o conteúdo perdido, né? O importante aí é o conteúdo. A falta aconteceu, mas isso trouxe um prejuízo. O conteúdo, então tem que ser trabalhado. E junto a trabalhar o conteúdo, eu acho importante que nesse plano se coloque outras coisas, dando interesse do aluno, ouvi-lo principalmente, né, para poder se ter um aproveitamento melhor dele, né, e que a frequência depois não ocorra de novo. Mas é necessário. E na FICAI deve ser descrito este plano individual de recuperação. Deve estar ali. E o nome está dizendo individual, porque o plano que eu vou aplicar para um aluno pode não ser o mesmo que eu vou aplicar para o outro. O Estado deveria disponibilizar o professor de ensino universo? Quem seria cobrado esse professor de universo? Pois é, então eu vejo que ali é uma coisa muito própria da escola. Se o professor trabalha nos 2 turnos, que ele possa fazer isso, ou se ele pode talvez até fazer paralelamente com a sua turma, não precisa ser no turno inverso, mas que ele possa dar uma atenção especial a esse aluno, né? Ou um outro professor dentro da escola. Então eu vejo que isso aí vai depender muito da estrutura de cada escola, mas o plano tem que ser elaborado e tem que ser formalizado, parecer dentro da FICAI, para evitar aquela coisa assim, fazer de conta, né? Eu faço de conta que eu ensino, tu fazes de conta que aprende e fica tudo na ideia, né? Eu
triste. Os pais não são verdade. Tem razão. Quando tu chama o pai de nota, Os pais estão fugindo. teu filho tirou nota vermelha. Mas o que a professora fez? Mas o pai olha os cadernos. Gente, desculpa. Senhores, professora, obrigado pelo depoimento. Nós vamos ter que meio que suspender o debate, porque nós estamos avançados agora. Nosso debate volta no finalzinho. Nós temos mais um painel, 2 depoimentos, né? No finalzinho o debate volta, né? Somente quando nesse caso, professora, eu vou dizer que eu concordo em parte, né? Eu vejo no Estatuto da Criança e do Adolescente meios de responsabilizar os pais negligentes. Esses meios existem, tanto como infração administrativa, né? Infringência aos deveres do poder familiar ou descumprimento de determinação do Conselho Tutelar, é uma infração punível com multa, e também, em certos casos, o crime de abandono intelectual previsto no Código Penal. Quando eu era promotor novo, porque eu também já me acho, ando mais ou menos um promotor velho, né? Estou ficando, os cabelos brancos pelo menos já estão começando a aparecer. Eu era muito da punição, punição, punição. E eu ia nas escolas e citava o artigo 249 e dizia assim: se a escola mandar um bilhete para o pai ir numa reunião e ele não for, incorreu no 249. Aí vem os aplausos, né? Então, ainda acho que essa é uma perspectiva. Quem bolou o estatuto foi inteligente o suficiente para saber que nenhuma norma jurídica sem uma sanção tem força. Então, as normas do estatuto, elas têm força porque elas têm sanção. Mas hoje, com esse trabalho da RAI, eu vejo exatamente a perspectiva da integração dos pais no entorno da escola para garantir o direito à educação de qualidade dos filhos. Nós estamos construindo uma maneira de persuadir pelo amor, né? Como se diz filosoficamente, eu não sei qual é a fonte, ou se aprende pelo amor, ou se não se aprende pelo amor, se aprende pela dor, né? Então eu estou vendo pela primeira vez uma forma de tentar atrair, persuadir esses pais pelo amor. Só que mesmo na parte da dor, eu sempre vi as escolas como muito típicas. Eu estou há 10 anos praticamente trabalhando na infância e juventude e eu nunca recebi um ofício de uma escola ou do Conselho Tutelar relatando uma negligência dos pais para que eu pudesse cogitar de fazer alguma coisa. Então, as escolas reclamam muito dos pais, mas tem uma certa timidez em desencadear os procedimentos que poderiam ser o garfo para cutucar no traseiro deles para eles fazerem o que devem fazer. Então, eu estou vendo hoje a perspectiva de conjugar as duas coisas e, quem sabe, na RAI, onde nós discutimos constantemente, todos os integrantes da rede, esse tipo de coisa, nós vamos começar a criar mecanismos para realmente puxar esses pais negligentes, primeiro pelo amor, ou se não funcionar, pela dor. Os mecanismos estão aí, nós temos que usar. O que for preciso, remédio mais suave, no caso mais suave, remédio amargo, no caso mais duro. Vou passar para a professora Márcia, então, fazer a despedida. Bom, ao me despedir, eu gostaria de fazer um desafio para os professores. Eu acho que nós estamos aqui justamente para reforçar a necessidade e a importância da construção
coletiva e buscarmos soluções coletivas. O desafio que eu gostaria de lançar, e lanço aqui também para as coordenadorias e todos os envolvidos, da gente começar a trazer para o debate da FICAI também os pais e os alunos. Vocês não acham que isso poderia ser bem positivo? Eu acho que isso aí contribuiria com conscientização e tudo mais. Então eu coloco aqui e que a gente, num outro momento, possa também trazer pais e alunos para fazer esse debate, e cada vez mais nós vamos conseguir conscientizar e vamos conseguir evoluir neste processo. Agradeço muito a participação, a paciência, principalmente as coordenadorias todas envolvidas aqui, a quantidade de município envolvido, é um espaço muito importante de diálogo, e a divergência, eu insisto, ela não tem que ser entendida como um confronto. A gente tem opiniões diferentes sobre as questões, mas elas são importantes que elas sejam explicitadas. E aí nós vamos, num outro momento, também trazer os pais e os alunos, porque eu acho que isso também vai ajudar na conscientização. Tá? Muito obrigada e uma boa tarde a vocês. Desculpe, eu vou ter que ir embora, porque também a gente tem um compromisso aí também com a outra palestrante, ela tem uma atividade amanhã em outro município. Tá? Eu agradeço muito. Mais uma vez, então, nós agradecemos a professora Márcia pela sua palestra, pela sua fala. Como o Dr. João Paulo havia explicado antes, nós fizemos uma pequena alteração, o debate não era para esse momento, mas aproveitando a presença das duas palestrantes, nós antecipamos. Nós depois teremos um outro depoimento, um novo debate e um novo painel. Agora teremos então 5 minutos de intervalo. Obrigado.